Agora, o item 7.7 da NR7 traz um tratamento diferenciado para as microempresas, empresas de pequeno porte e para os microempreendedores individuais, graus de risco 1 e 2. Olha só, nós já vimos lá na NR1 esta imagem que eu vou mostrar aqui para vocês. O MEI, a ME e a EPP, graus de risco 1 e 2, que declararem as informações no sistema digital que o Ministério do Trabalho vai disponibilizar e já disponibilizou para algumas empresas. Se ela vai lá e informa nesse sistema que esta empresa, né, grau de risco 1 e 2, não tem agente físico no seu ambiente, não tem agente químico no seu ambiente, não tem agente biológico no seu ambiente, não tem risco relacionado a fator ergonômico no seu ambiente, elas estão dispensadas de elaborar o PCMSO. E eu estou repetindo aqui porque isso vai cair na sua próxima prova de auditor fiscal do trabalho. MEI, ME e EPP, grau de risco 1 e 2, que fizer as informações digitais lá no sistema, dizendo que elas não têm agente físico, agente químico, agente biológico e risco ergonômico, elas estão dispensadas de elaborar o PCMSO. Agora só um detalhe. Elas não estão dispensadas de submeter o trabalhador a exame médico. Lógico, não é? Ela não está dispensada de submeter o trabalhador a exame médico. E aí a pergunta que vem qual é? Flávio, e o médico vai avaliar esse trabalhador com base em que tipo de informação? Porque a informação dos riscos a que ele está submetido e os exames médicos estão no PCMSO. Se esta empresa está dispensada da elaboração do PCMSO, como é que o médico que vai examinar esse trabalhador vai dizer se ele está apto ou inapto? Vamos verificar mais à frente esta resposta para este questionamento. Então veja, o MEI, a ME e a EPP, desobrigadas de elaborar o PCMSO, nos termos do item 1.8.6 da NR1, que é isso que eu acabei de mostrar aqui, devem realizar e custear exames médicos ocupacionais, admissionais, demissionais e periódicos a cada 2 anos de seus empregados. Ou seja, ela está dispensada de elaborar o PCMSO, mas ela não está dispensada de submeter os trabalhadores a exame médico. Admissional, quando contrata, demissional, quando demite, ou periódico a cada quanto tempo? 2 anos. Então qual é a regra? Os exames médicos, admissionais, demissionais e periódicos a cada 2 anos. Detalhe, ela não faz exigência de exame de mudança de riscos e de retorno ao trabalho. Para estas empresas que estão desobrigadas de elaborar o PCMSO, a norma não estabelece a obrigação de submeter os trabalhadores. Em tese, eles estão obrigados apenas ao exame admissional, exame demissional e periódico a cada 2 anos. Agora, Flávio, você ainda não respondeu a pergunta. O médico vai examinar no exame admissional, no demissional ou no periódico, o médico vai examinar com base em informação de onde? Porque não tem PCMSO, como é que ele vai examinar? Embora não tenha PCMSO, esta empresa de grau de risco 1 e 2, que não tem nenhum daqueles riscos, vai encaminhar esse trabalhador lá para um médico do trabalho que ela vai contratar, que vai prestar um serviço lá para ela. Normalmente são empresas menores, não tem médico do trabalho como empregado, contrata lá esse serviço especializado de medicina e informa para esse serviço ou para esse médico as suas atividades. Com base nessa informação, o médico vai saber dizer, porque ele estudou para isso. Ele vai saber, olha, neste caso aqui, os exames que precisam ser feitos são esses e eu consigo, não é, respeitando toda a ética médica, dizer, avaliar bem esse trabalhador e dizer se ele está apto ou inapto, não precisa do PCMSO. Beleza? Então, foi essa condição que trouxe a NR6 para, digamos assim, desburocratizar e simplificar um pouco essa exigência toda da NR7 para essas empresas grau de risco 1 e 2, ME, EPP, MEI, e que não tenha riscos ambientais no seu ambiente de trabalho, ambientais e ergonômicos, tá? Então esta foi mais ou menos a lógica do novo texto, ou é mais ou menos a lógica do novo texto da NR7 e das NRs como um todo, procurando sempre oferecer para MEI, ME e EPP vamos dizer assim, menos exigências do que para as grandes organizações, médias e grandes organizações. Muito bem, na sequência, o item 772 diz que a organização deve informar ao médico do trabalho
é na sequência daquela questão lá que não tem PCMSO. A organização deve informar ao médico do trabalho ou ao serviço médico especializado que ela está dispensada de elaborar o PCMSO, nos termos da NR1, e que a função que o empregado exerce ou irá exercer não apresenta riscos ocupacionais. Então, não precisam elaborar o PCMSO, mas ela, de qualquer modo, vai passar essas informações, que ela não tem riscos nem ambientais, decorrentes da exposição do trabalhador aos agentes físico, químico e biológico, nem risco ergonômico, ou risco relacionado a fator ergonômico. E aí o médico, com o conhecimento técnico que ele tem, ele vai submeter o trabalhador a esta avaliação, vai dizer, eu vou fazer só um exame clínico, ou eu vou fazer um exame clínico e mais algum outro exame complementar, não é? Muito bem. Para cada exame clínico ocupacional, o médico que realizou o exame emitirá o ASO, do mesmo jeitinho das outras organizações, que deve ser disponibilizado ao empregado, mediante recibo, em meio físico, quando assim solicitado, e atender ao disposto no item 7519.1, que é aquela coisa que é aquele item que trata das informações que devem constar do ASO, ok? Então, ele não é obrigado a elaborar o PCMSO, mas é obrigado a examinar o trabalhador. E uma vez examinado o trabalhador, o médico tem que emitir o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, com as informações constantes do item 7519.1. Muito bem. O relatório analítico não será exigido para o microempreendedor individual e do microempreendedor individual, da ME e EPP dispensadas da elaboração do PCMSO. Ok? Agora, empresas de grau de risco 1 e 2, ME, EPP e sem aquele monte de risco, está dispensada de elaborar o PCMSO. Se ela está dispensada de elaborar o PCMSO, ela está dispensada do relatório analítico. É isso que essa informação, que esse item traz para a gente aí.